Boa tarde, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Agradeço à direção do seminário, agradeço aos professores, aos irmãos que nos convidaram para trazer esse tema tão relevante, tão importante. E mais do que na hora de nós estudarmos mais sobre a questão do dispensacionalismo, visto que no nosso país, no meio dos estudos da Bíblia, estudos teológicos, tem sido tão pouco observado, de modo que acabamos ficando sem um norte, né? Os livros que tratam do assunto também são tão poucos, acabamos ficando sem muita informação. Existe um vasto material sobre o dispensacionalismo em língua inglesa. Você encontra muita coisa, mas em português agora está caminhando, mas ainda bem devagarzinho, então temos que nos aperfeiçoar. O tema de hoje vai ser o método hermenêutico do dispensacionalismo. Realmente, para começar a estudar sobre o dispensacionalismo, é importante entendermos a questão do seu método de interpretação. E antes de observar propriamente um método de interpretação, nós ouvimos falar aí, é bom esclarecer isso, de rótulos, né? Rótulos dentro do dispensacionalismo. Fala-se do dispensacionalista clássico, fala-se do dispensacionalista revisado e do dispensacionalista progressivo, né? Então, o que seriam essas questões? Existem aquelas dificuldades e debates, né? E nós queremos mostrar que existe na verdade, uma comunhão de muitos conceitos semelhantes entre os dispensacionalistas revisados e o dispensacionalismo progressivo, mas deixar claro também que você não precisa adotar uma etiqueta, um rótulo para você. Até porque sempre um desses grupos, eles não se tornam homogêneos. Então existe dispensacionalista progressivo, que nem todo dispensacionalista progressivo pensa do mesmo jeito. Como nem todo dispensacionalista revisado pensa do mesmo jeito em todos os aspectos, né? Existem minúcias interpretativas onde se divergem até dentro dos revisados, da mesma forma dentro do dispensacionalismo progressivo. Mas o que mais interessa, pelo menos do progressivo, que eu gostaria de passar para os irmãos, é realmente a hermenêutica. A hermenêutica do dispensacionalismo progressivo nos ajuda a entender muitas questões do ensino da Escritura. Isso significa que agora eu desprezo tudo do que houve no dispensacionalismo revisado? Não. Você não precisa dispensar ou rejeitar tudo, porque na verdade uma coisa acaba complementando a outra. Pelo menos é isso que nós queremos transmitir. Não um antagonismo, essa não é a ideia, nem a ideia dos autores progressivos, mas uma ideia de complementaridade, uma ideia de aperfeiçoamento, uma ideia de tentar interpretar melhor certas lacunas que ficaram nos estudos dos dispensacionalistas revisados. No nosso estudo da hermenêutica dispensacionalista, nós queremos também um pouquinho observar, vez por outra, a questão da hermenêutica da teologia reformada ou da teologia da aliança. Até porque muitos dizem, você como um dispensacionalista progressivo, você é um dispensacionalista ali meio que reformado, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontecem essas críticas, mas é interessante esclarecer. Então, muitas pessoas conhecem algo das doutrinas que creem, mas pouco da hermenêutica nas quais elas têm sido construídas. Então, o que nós estamos observando aqui é um método de interpretação das Escrituras que constrói, formula as doutrinas em que nós cremos. Isso é muito importante. Então, dependendo desse método, as doutrinas elas serão formuladas de modo diferente. E é interessante que o dispensacionalismo afeta, ou pelo menos age, nas três seguintes áreas: na hermenêutica, na teologia bíblica e na escatologia. Então, basicamente, trabalha nisso. Então, não vai afetar muito a nossa eclesiologia, né? E até a escatologia também não afeta tanto. Você pode entender uma hermenêutica ou adotar uma hermenêutica do dispensacionalismo progressivo e ser pré-milenista, pré-tribulacionista, sem nenhum problema. Existem, no entanto, dispensacionalistas progressivos que pensam um pouco diferente e a gente vai apontar pelo menos um para você ter uma ideia.
Pensando nestas palavras de Charles Hyde, acabamos de citar as palavras dele, a proposta, desse estudo aqui é investigar um sistema hermenêutico que fundamenta uma teologia tradicional e bíblica e coerente em contraposição com outros, também observando, vez por outra, a teologia reformada. Investigar o dispensacionalismo como sistema hermenêutico é a proposta, que leva a uma interpretação coerente das Escrituras e as várias expressões de metodologias de interpretação consideradas dispensacionalistas, que possuem semelhanças e diferenças. Então, não tem como nós colocarmos tudo dentro de um bloco, Não existe todo dispensacionalista progressivo pensa do mesmo jeito, não. E nem todo dispensacionalista revisado pensa do mesmo jeito. Existem interpretações diferentes e até esquisitas, Um exemplo, por exemplo, é um bem tradicional dispensacionalista, Robert Thomas, Ele entende, nos seus estudos, que os 144 mil lá de Apocalipse capítulo 6 são um número figurado. A maioria dos dispensacionalistas entende que é um número literal. Então, como é que se entende um negócio desse, Mas acontece. Então, vão haver sempre essas questões interpretativas e cabe ao intérprete tomar a sua decisão exegética no estudo do texto, confrontando-se com a Escritura, para ter uma interpretação mais próxima e adequada do texto bíblico. O dispensacionalismo sempre guiou os estudantes das Escrituras ao pré-milenismo, que possui dois importantes traços. Primeiro, é uma hermenêutica literal. Tanto os revisados como os progressivos, esses dois grandes grupos de dispensacionalistas, dizem: nós temos uma hermenêutica literal. E o interessante é que o teólogo reformado diz a mesma coisa. Nós também temos a hermenêutica literal. Então, e aí? O que fazer, O Charles Hyde vai mostrar que o grande problema, dos dispensacionalistas progressivos e dos teólogos reformados é a falta de consistência. Realmente, dos reformados há uma grande falta de consistência, porque quando chega na parte de profecia, interpretação das profecias do Antigo Testamento, os reformados eles sempre vão pender para uma certa espiritualização, e isso obviamente gera o amilenismo. Então o dispensacionalista progressivo na sua hermenêutica não gera um amilenismo? Não. Um dispensacionalista progressivo ele é pré-milenista, pré-tribulacionista, como dispensacionalista revisado. Óbvio que dentro de um campo enorme de teólogos que existe no mundo, vai ter uma divergência ou outra. A gente vai falar do Marvin Pate, que é dispensacionalista progressivo, e ele não entende muito bem, como nós, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo. Mas primeiro é uma hermenêutica literal, ok? Que se refere a uma interpretação normal, entendendo palavras e sentenças em seu contexto normal e costumeiro. Porque as profecias da primeira vinda foram cumpridas literalmente, entende-se que as profecias da segunda vinda de Cristo devem ser interpretadas também literalmente. Então é óbvio, se as profecias da primeira vinda se cumpriram tal e qual foi predito no Antigo, por que na segunda vinda vai ser diferente? Então isso aqui é o postulado básico para entendermos que haverá milênio, haverá tudo que é dito lá em Apocalipse 19 com relação à batalha do Senhor Jesus vindo com o exército celestial contra a besta, contra o anticristo ali, como é devidamente descrito. Então, além do mais, se a profecia for espiritualizada, todo o objetivo está perdido. Se tudo for espiritualizado como profecia, não tem como compreender. Então, essa hermenêutica, tanto do revisado como do progressivo, não visa espiritualizar os textos. Isso a gente já quer deixar claro e vamos observar como isso se processa. O pré-milenismo dispensacional enfatiza a consistência na interpretação literal das profecias, diferentemente de uma interpretação reformada. Então, sempre quando, por exemplo, um livro muito lido e conhecido, Ouse Ser Firme, um livro sobre a profecia do profeta Daniel.
né? O autor é aquele Stuart Olyott, né? Também um pregador muito excelente, mas reformado. Então, quando você lê aquele livro do capítulo 1 ao 6, é perfeito, é excelente. Do capítulo 7 ao 12, pronto, acabou o livro. Não tem mais sentido, realmente, o livro não presta. Do 7 ao 12 não dá para aproveitar nada do livro, porque ele espiritualiza, né, a segunda metade da profecia de Daniel. Mas outro aspecto que nós podemos destacar aqui, dentro dessa introdução do dispensacionalismo, tendo em conta o seu pré-milenismo, é a distinção entre igreja e Israel. Tanto dispensacionalistas revisados como progressivos fazem a distinção entre igreja e Israel. E talvez uma dúvida seja, e o Walter Kaiser, né? O que é que ele é? Ele nem é dispensacionalista e ele nem é reformado. O Walter Kaiser, ele cunhou a própria posição dele, né? Ele trouxe a ideia de uma teologia fundada na promessa. É muito interessante a obra do Walter Kaiser. Há coisas, obviamente, que se discorda, mas o método dele, enfatizando a promessa do descendente e a exposição dessa promessa do descendente ao longo de todo o Antigo Testamento até chegar no Novo, é muito coerente, é muito consistente, é muito bíblica. Não tem como fugir disso. Você lendo o texto dele, você percebe, né? Walter Kaiser, ele crê numa distinção entre Israel e igreja, mas ao mesmo tempo ele acredita que existe o povo de Deus. Ele define dessa forma: o povo de Deus no Antigo e o povo de Deus no Novo Testamento. O povo de Deus na Velha Aliança, um povo de Deus na Nova Aliança. Então, ele é um híbrido, mas ele não chega a ser reformado, certo? Ele não alegoriza ou espiritualiza as profecias do Antigo Testamento, nem do Novo, mas ao mesmo tempo também ele tem aspectos divergentes dos dispensacionalistas. Mas, no entanto, a obra dele de modo nenhum parece antibíblica, né? Então é realmente um mistério. Aí você lê e vai entender. Ele trabalha a questão da epangelia, né, e da promessa. E baseado no estudo que ele faz sobre a promessa, então ele traça toda uma teologia bíblica ali. Os três elementos indispensáveis da teologia dispensacional, de modo geral, são: a gente vai trabalhar isso amanhã, né, a questão do sine qua non, né, do dispensacionalismo. E esses três elementos básicos propostos pelo Charles Hyde são uma abordagem de interpretação literal consistente das Escrituras. Ele marca muito isso, tem que ser consistente. E realmente tem que ser. O problema é que os três dizem que são consistentes, né? Tanto o dispensacionalismo revisado, o progressivo e a teologia reformada, né? Então, cabe a nós analisar o que é ser consistente. Um segundo elemento é uma distinção clara entre Israel e igreja. Então, o dispensacionalismo progressivo faz essa divisão, como o revisado também. Já uma hermenêutica reformada não faz essa distinção. Aqueles que têm lido aquele livro do Feinberg, né, Continuidade e Descontinuidade, começam a perceber que essa distinção, na verdade, a distinção entre Israel e igreja, ela é bem gradual, como a interpretação acaba sendo gradual. Em que sentido? Alguns teólogos dispensacionalistas são mais descontínuos e outros teólogos dispensacionalistas são mais contínuos, mas não deixaram de ser descontínuos, entende? Então, existem aqueles teólogos extremamente descontínuos, que chegam ao ponto, teólogos dispensacionalistas, que chegam ao ponto de não pregar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi para Israel. Não se prega no Antigo Testamento dentro da igreja. Tem dispensacionalista que pensa assim. Por incrível que pareça, uma época eu pensava quase desse jeito, né? Para que pregar no Antigo Testamento, né? Só que aí você vai estudando e percebe que o Antigo Testamento era a Bíblia da igreja do primeiro século. Não é verdade? Eram as bases da igreja, os sermões de Pedro, de Paulo, do próprio Senhor Jesus Cristo, embora ali ainda seja velha aliança, digamos assim, era fundamentado então no Antigo Testamento. Então a gente não pode ignorar o Antigo Testamento dessa forma. E se você observa que, pensando em porcentagem, cerca de 80% do Novo Testamento é referência ao Antigo. Como ler o livro, a Epístola aos Hebreus, sem fazer referência ao Antigo Testamento? Não tem como. Então não dá para desprezar o Antigo Testamento. Então a luta aqui, né, a nossa luta interna
interpretativa de um método revisado ou de um método progressivo é exatamente o quê? Perceber a continuidade e a descontinuidade entre os dois testamentos, certo? Quanto mais você for descontínuo, mais você se afasta do Antigo Testamento. Quanto mais você for equilibrado, é descontínuo? Porque Israel é Israel, igreja é igreja. Igreja não é o novo Israel. Os dispensacionalistas progressivos entendem isso muito bem. No entanto, há uma certa continuidade, né? A gente vai tratar isso também, mas, por exemplo, os dispensacionalistas progressivos, eles conseguiram dar uma explicação bíblica para a igreja fazer parte da nova aliança. Nós temos dispensacionalistas que pensam assim: a igreja não faz parte da nova aliança. Aí outros dizem: não, a igreja ela faz parte da nova aliança, mas é uma nova aliança diferente da nova aliança de Israel, lá em Jeremias 31. São duas novas alianças. E tem outros dispensacionalistas que dizem: não, a igreja faz parte da nova aliança, que é a mesma nova aliança dita lá em Jeremias capítulo 31. E aí, beleza, como explicar? Então você tem que ter um método interpretativo que explique essa conclusão, porque não pode só afirmar, deve-se explicar, e isso vai ser explicado posteriormente. Então, uma hermenêutica literal. Mas também uma segunda característica, um elemento indispensável da teologia é uma distinção clara entre Israel e igreja, e o terceiro é a glória de Deus como o propósito final de Deus na história e aspecto unificador da Bíblia, pensando na teologia bíblica, né? A glória de Deus é um aspecto doxológico, um ponto unificador da Escritura. Obviamente que muitos dos progressivos entendem que o aspecto unificador da Escritura é cristológico. Acredito que até o próprio Walter Kaiser, que não é dispensacionalista, declarado pelo menos, na verdade ele não é, mas ele também percorre na teologia bíblica dele um aspecto cristológico, porque ele fala da promessa, a promessa do descendente. Então, a crítica a ele é exatamente isso. Se o centro da teologia bíblica dele é a promessa sobre o descendente, então, na verdade, é o descendente, o descendente prometido lá em Gênesis 3,15, e essa promessa vai se cumprindo no nascimento ali do Senhor Jesus Cristo. O dispensacionalismo sempre guiou os estudantes das Escrituras ao pré-milenismo, e observamos esses dois grandes destaques: a hermenêutica literal, a distinção entre Israel e igreja, como observamos, e para Israel foram dadas promessas incondicionais no Antigo Testamento, que devem ser cumpridas completamente em Israel. A igreja é uma entidade distinta, nascida no Pentecostes e não existindo no Antigo Testamento. Isso é muito claro. Então existem promessas, profecias dadas a Israel. Teólogo reformado alegoriza, espiritualiza essas profecias. Por quê? Para o teólogo reformado, Israel acabou, o Israel étnico acabou, não tem mais nada para ele no futuro, não tem esse negócio de voltar para a terra de Israel. Isso aí não aponta nada, não indica nada, porque não tem anticristo, o milênio é hoje. Para o reformado, o milênio é hoje, e na verdade a igreja, segundo o reformado, o teólogo reformado, a igreja ela vai conquistando e construindo a chegada do Senhor Jesus Cristo, e não há mais nenhuma participação de Israel no plano de Deus, acabou-se. Mas o dispensacionalista, tanto o revisado como o progressivo, não somente fazem a distinção entre Israel e igreja, como creem também que há uma participação futura para Israel no plano de Deus, que nós entendemos lá naqueles 7 anos de tribulação, na última semana das 70 semanas de Daniel. A hermenêutica dispensacionalista resultará logicamente no pré-milenismo e em uma forma literal de entender as escrituras do Antigo Testamento. Já a hermenêutica aliancista apresenta uma escatologia milenista, por considerar que o caráter profético do Antigo Testamento deve ser interpretado como figura. Ou seja, o dispensacionalismo progressivo, ele não afirma isso que a teologia reformada afirma, certo? E de momento algum.
Ele mantém as bases estabelecidas pelo Charles Hyre e as amplia, na verdade. A grande sacada da hermenêutica do dispensacionalismo progressivo é tentar biblicamente responder a certos entraves que se enxergou dentro da hermenêutica revisada, que o método não dava de conta. Mas de forma alguma fazer com que Israel e a igreja se tornassem, uma continuidade da outra, de forma nenhuma. São instituições distintas. É povo de Deus, Israel é povo de Deus, é velha aliança, e igreja é povo de Deus, é nova aliança, e cada um está no seu lugar e cada um tem o seu papel, ok? Então, queremos então passar para o primeiro ponto, é observar, isso aqui foi uma introdução para a gente entender os limites do que nós estamos falando. Amanhã, na questão de sine qua non do dispensacionalismo, isso vai ficar bem mais claro e elucidado, mas só para você entender e já ficar tranquilo, Se você tinha dúvidas com relação a essas questões, infelizmente, muitos dos textos que a gente trabalha aqui estão em inglês. Se você lê em inglês, fica mais fácil, Depois a gente disponibiliza esse material para vocês. Se você não lê em inglês, aí você vai ter que confiar no que está sendo dito aqui, Então, esse primeiro tópico agora é a hermenêutica do dispensacionalismo revisado. O dispensacionalismo possui na contemporaneidade 3 expressões generalizantes: o clássico, ou tradicional, o revisado e o progressivo. O revisado, basicamente, ele engloba, o que o clássico ou tradicional apresenta, com poucas modificações. Como a forma revisada é a vertente do clássico e o progressivo é entendido como destoante do dispensacionalismo tradicional, observaremos a hermenêutica dispensacionalista em seus aspectos comuns, pontuando algumas distinções significativas. Então vamos ver o que é que tem de comum entre as duas correntes dispensacionalistas e observar também as diferenças. E aí cada um de vocês depois pode ver o que realmente é melhor para a minha interpretação do texto bíblico. A hermenêutica do dispensacionalismo tradicional, revisado, se embasa em 2 alicerces: a hermenêutica literal e a consistência de uma interpretação literal. Então, literal, todo mundo diz que é. Método gramático histórico, todo mundo diz que usa, Então o Hyre disse, mas quem é consistente? Charles Hyre, foi o alicerce aí desse dispensacionalista revisado, e ele vai defender esta consistência. Desde o início, é importante ressaltar que tanto o progressivo como a teologia da aliança assumem ser literais. A gente já havia observado isso. Os clássicos não concordam com o método de nenhum dos dois sistemas. Quem realmente é dispensacionalista clássico ou revisado não apoia a hermenêutica nem do progressivo e nem da teologia reformada e teologia da aliança. E entende, pelo menos acredita, que o progressivo se tornou meio que aliancista na sua interpretação, o que, pessoalmente, eu entendo que não foi bem assim. Embora seja plausível reconhecer que a hermenêutica aliancista realmente espiritualiza os textos, principalmente os proféticos, a hermenêutica progressiva se mostra mais lógica e coerente com a leitura mais adequada das Escrituras. Então, na verdade, essa hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, ela não se coloca como abíblica ou antibíblica ou externa à Bíblia. Pelo contrário, ela procura, a partir do contexto bíblico, perceber um significado mais profundo da Escritura. Por profundo, não entenda significado alegorizado, espiritualizado, não é isso, mas é dar de conta de certas categorias do texto que muitas vezes nós teólogos não percebemos. Então, o texto ele é um artefato que deve ser explorado e, infelizmente, às vezes não temos as ferramentas necessárias como teólogos para explorar o texto. E nós queremos observar algumas questões aqui, se o tempo nos permitir. Então, pensando na hermenêutica literal, segundo o dispensacionalismo clássico, a hermenêutica literal significa a interpretação que dá a cada palavra o mesmo significado que deveria ter no uso normal, se empregada por escrito, discurso ou pensamento. É chamado de método gramático histórico de interpretação, que também pode ser chamado de interpretação normal ou interpretação evidente. Os símbolos, as figuras,
do discurso, os tipos, são todos interpretados claramente neste método e não entram em contradição com a interpretação literal. Então, basicamente, essa é a definição ampla de interpretação literal que vocês devem conhecer muito bem. 3 motivos reforçam a hermenêutica literal segundo o dispensacionalismo. O primeiro é filosófico, o primeiro motivo é filosófico, pois afirma que o propósito da linguagem em si requer uma interpretação literal. Então, obviamente, literalmente eu vou falar algo que deve ser percebido literalmente por quem lê. Então, eu não vou falar em mistérios, né? Falar algo que as pessoas não vão compreender. Isso aqui é um pressuposto muito importante, né? A ideia da comunicação. Todo mundo procura se comunicar para ser entendido. Ninguém vai procurar se comunicar para não ser compreendido. Isso é óbvio, é fundamental. Então, se você lê algo na escritura que alguém disse, escreveu, obviamente, né, ou foi dito e registrado, foi para que o leitor entendesse, ou não foi? Foi ou não foi? Foi. E por que às vezes nós não entendemos? Às vezes a gente lê a escritura e não entendemos. Mas não foi escrito para ser entendido? E aí? É porque existe um abismo cultural, temporal, não é verdade? Um abismo linguístico entre o que foi dito e registrado e nós, no nosso tempo hoje. Certo? Então tem uma certa notícia do jornal lá de Fortaleza. Se você pegar o jornal para ler aqui no Rio Grande do Norte, você não vai compreender a notícia. Por quê? Porque você não está vivendo lá, você está vivendo aqui, não é verdade? Notícias mais especializadas. Você conhece a língua portuguesa, você vive no mesmo século, no mesmo ano, na mesma época, mas aquela notícia você não compreendeu direito. Por quê? Porque você não tem todas as informações para preencher as lacunas de um texto. Todo texto tem lacunas. Nenhum texto é 100% preciso, nenhum, para apresentar a realidade tal qual ela é. Nenhum. Não existe, não existe. É da própria estrutura da linguagem, escrita ou oral ou imagética, e em toda cultura, em toda época, e sempre vai ser assim, creio eu, por causa do pecado. Você percebe isso até na conversa com a sua esposa, né? Você fala A, ela entende B. Não é verdade? E ela fala B, você entende A. E até o A virar A e o B virar B, demora alguns anos, né? Para que as comunicações se estabeleçam. Porque o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, e vamos tentando chegar, né? Um entendendo o outro. Então, a comunicação, ela tem esse viés. Então, temos que procurar entender que uma interpretação literal, ela visa comunicar. Ela visa comunicar, ela não visa esconder. Isso é importante. Então, no Antigo Testamento, quando algo era dito, era para esconder? Não era. Aí cabe a nós, intérpretes da Bíblia, tentar descobrir o que é que aquele povo daquela época entendeu. E muitas pistas da compreensão daquela época do Antigo Testamento estão aonde? Aonde? No Novo Testamento, não é verdade? Muitas das pistas do que aconteceu no Antigo Testamento só vamos entender lendo no Novo. Por quê? Porque a separação, a distância, o abismo cultural e linguístico, histórico e tudo mais nos impede de entender. Mas aquele povo naquela época entendia, ok? Então, um outro motivo é bíblico, né? O primeiro filosófico, o segundo bíblico, para uma hermenêutica literal, porque as profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Cristo, seu nascimento, criação, ministério, morte e ressurreição foram cumpridas literalmente. Logo, todas as promessas, né, serão cumpridas literalmente com relação à sua segunda vida, como já falamos. O literalismo é uma lógica racional. Não tem como você falar em mistério, só nossos irmãos pentecostais que falam em mistérios, né? Nós comunicamos no dia a dia literalmente, é ou não é? Até quando você usa uma figura de linguagem, isso é uma comunicação que visa uma interpretação literal.
Charles Hyde, um dos grandes nomes da segunda geração dos dispensacionalistas, argumenta que a grande diferença entre dispensacionalistas e não dispensacionalistas é a consistência no uso do método literal de interpretação, também chamado de gramático histórico. Para o Charles Hyde, os dispensacionalistas progressivos são chamados, ele rotula de não dispensacionalistas, por Charles Hyde, no mesmo patamar dos teólogos reformados. Eles são não dispensacionalistas, do mesmo jeito, certo? E aí aqui a gente acredita que não é bem assim, certo? Para a hermenêutica do dispensacionalismo clássico, tanto aliancistas como dispensacionalistas progressivos não são consistentes na interpretação literal, espiritualizando textos. Aí você pergunta, onde o dispensacionalista progressivo espiritualiza textos, né? Exatamente naquilo que nós vamos estudar nas duas últimas palestras, né? Com relação ao reino de Deus e com relação à nova aliança. Entende? Então, para um dispensacionalista revisado, de duas uma, ou tem duas novas alianças, ou a igreja não faz parte da nova aliança. Pronto. Por quê? Porque ele é extremamente descontínuo. Ok? Só que aí, a crítica acaba que os dispensacionalistas mais tradicionais caíram na mesma crítica que eles fazem aos teólogos reformados, né? Eles criticam assim, o teólogo reformado, ele erra em que sentido? Ele deixa a teologia dele afetar a sua exegese. Realmente, aquele livro de interpretação do Moisés Silva e do Walter Kaiser, o Moisés Silva tem um capítulo, se não me engano é o 14, sobre a hermenêutica de João Calvino, e ele diz que a nossa teologia afeta a nossa exegese. Né? E isso é normal, né? Depois a gente vai até tratar um pouco sobre isso, a teologia afetando a exegese. Mas o revisado diz, não, a exegese é que formula a sua teologia. Só que em alguns momentos acaba que ele pega a própria teologia dispensacional e usa na interpretação. E aí faz com que a igreja ela não esteja dentro da nova aliança, ou que a igreja esteja dentro de uma outra nova aliança, diferente da nova aliança dada a Israel. Okay? E cabe a nós, dentro de uma leitura natural do texto bíblico, leitura simples, entender o que é a verdade aí, e cada um vai, dentro da sua interpretação, observar isso. Então, pensando em consistência, vimos que a hermenêutica dispensacionalista revisada, o tradicional, ela pensa numa hermenêutica literal, mas essa hermenêutica literal tem que ser consistente. Pensando em consistência, Hyde enuncia princípios para uma interpretação literal consistente. Estes são resumidos na resposta a 4 questões. Aqui nós estamos usando o material do Charles Hyde, né, aquele dispensacionalismo hoje, né, o livro clássico dele, que um dia vai estar bem traduzido e fácil de todos conseguirem. Quem tem esse livro em português? Só o pastor Rubens ali, né? Ok. E o Ariel em português, mas alguém não. Pronto. É uma relíquia, né? Se você tem, você guarde bem, porque senão você nunca mais vai ter. E então ele diz, uma interpretação literal consistente é possível? Ele pergunta, Charles Hyde. É possível porque o princípio literal como definido é genuinamente normativo. Aí a segunda, a interpretação literal consistente é determinativa para um sistema de teologia dispensacional? A resposta é que a interpretação literal consistente é uma parte absolutamente indispensável do dispensacionalismo. E isso o dispensacionalismo progressivo concorda também. Terceira pergunta, a interpretação literal consistente é necessária? Obviamente que sim, é claro, né? E por fim, a interpretação literal consistente é útil? Sim, porque elucida os casos difíceis do Novo Testamento, interpretando o Antigo. O problema aqui, entre revisado e progressivo, é o consenso entre o que particularmente significa literal. A questão é essa, o que significa literal. Os dispensacionalistas concordam com a interpretação literal gramático-histórica, fazendo referência ao método, né, gramático-histórico, histórico-gramatical, que se opõe ao método histórico-crítico, que é dos liberais.
Os reformados também dizem, né? Você vai fazer uma disciplina lá num seminário presbiteriano, ou um mestrado com um doutor presbiteriano, ele vai dizer que nós temos uma interpretação gramático-histórica. O problema deles, nas profecias, espiritualizam, né? Eles espiritualizam todas as profecias. O que é profético é espiritualizado. Você pode comprar, e tem muitos autores reformados. Então você compra aquele livro, aquele comentário, aquele livro foi um dia jogado fora. Você compra aquele comentário do Osborne, Grant Osborne, né? O livro dele de hermenêutica é fantástico, mas aquele comentário grosso sobre o Apocalipse, perdido, tentei ler, mas não dá. Não tem nada, não ajuda, não vai te ajudar nas suas pregações, talvez uma página se escapa, né? E ele é um grande estudioso, mas é porque quando chega na profecia, espiritualiza. Então é uma grande incoerência, é uma grande inconsistência, mas muitos dos comentários que nós temos, né, nos textos proféticos são de autores reformados. E aí, quer dizer... E como faz, né? Então fica difícil, temos que produzir comentários nessa área. Agora, o interessante também é que os revisados, eles decidiram, dentro dos seus estudos, não trabalhar certas categorias, porque entendiam que eram categorias ou perigosas ou que geravam erro. Por exemplo, estudar gênero literário. Então não deixaram de estudar o gênero literário, mas não tem como você ler um texto sem o gênero literário, porque o gênero ele é essencial, ele está imbricado, ele está na essência, está na natureza do texto. Por exemplo, você vai ler uma revista como a revista Veja, isto é, da mesma forma que você lê a Bíblia? Sim ou não? Óbvio que não. Por quê? Por causa do gênero literário. A Bíblia nós lemos de uma maneira devocional, mesmo que você vá ler em outro local, você não lê a Bíblia como lê qualquer outro livro, o gênero bíblico é diferente, né? Quando você vai ler um romance, você lê de um jeito. Quando você lê um livro de teologia sistemática, você lê mais devagar. Então, dependendo do gênero, você observa aquele texto de modo diferente, porque o gênero determina o estilo do texto, é ou não é? Então, a exegese é do mesmo jeito. Você vai fazer a exegese de um texto narrativo, você tem categorias diferentes da exegese de um texto epistolar, não é verdade? Porque num texto epistolar você não vai ter, de modo geral, narrador, você não vai ter clímax, você não vai ter. No epístola você não tem clímax, narrador, cena, você não vai ter essas categorias pertinentes a um texto do gênero narrativo. Então, quando se deixa de observar os textos bíblicos a partir do estilo de gênero em que ele está escrito, normalmente vão vir questões estranhas, né? Uma interpretação não muito bem adequada. E aí é uma distinção da hermenêutica do revisado para o progressivo. O progressivo, ele escolheu, né, estudar os gêneros literários e ampliar. Ela não é só mais gramático-histórico. Você fala método de interpretação gramático-histórico, gramático contempla o aspecto gramatical, principalmente o léxico, né? E o morfossintático, parou por aí. Só que a gramática não é só isso, certo? A gramática é mais. Nós, nos seminários, quando estudamos o grego e o hebraico, comigo foi assim, talvez com vocês seja também, nós estudamos essas línguas no léxico, né? Decorando vocabulário, o sentido das palavras, e no aspecto morfológico, onde você vê a classe gramatical das palavras, e no aspecto sintático, quando você vê as orações. E para aí, as orações são versículos, né? E para aí. Só que a gramática, ela é mais do que isso. Existe uma gramática do texto, né? Existe uma gramática semântica, existe uma gramática cognitiva, existe uma gramática pragmática. Alguns livros que têm surgido em português, como daquela série Interpretação, né? Interpretando os livros históricos. Aí você tem lá o Chisholm, ele apresenta 2 parágrafos sobre uma análise pragmática do texto. Pragmática não tem nada a ver com filosofia aqui, tem a ver com a linguagem mesmo, a pragmática na linguagem. E ele é conservador, ele é um intérprete conservador. Então, por interpretação gramatical,
e histórica, entende-se que um autor comunicou algo através de um texto a uma audiência e em um período específico da história. A gramática é necessária para relatar aquilo que o autor escreveu, incluindo lexicografia, sintaxe e gênero literário. A história envolve o autor e sua cosmovisão, a ocasião da comunicação original e o leitor original e sua cosmovisão. Logo, interpretação literal envolve o significado que o autor intentou comunicar na expressão de texto gramática no ambiente original, parte histórica. Então veja que de modo nenhum, se busca espiritualizar o texto dentro de uma hermenêutica dispensacionalista, quer seja revisado, quer seja ela progressiva. Literal, então, trabalha com um texto dentro do contexto de um autor e sua comunidade. Então, isso aí a gente aprende em exegese, aprende em hermenêutica no seminário e até aqui nenhuma surpresa. A definição acima do que é uma interpretação literal também seria abraçada pelos progressivos. A discordância está, segundo os dispensacionalistas revisados, na consistência do uso do método literal. Para os tradicionais, os progressivos usam o sistema teológico já e ainda não para nortear sua hermenêutica e não o inverso, que é o método correto. Então, realmente os progressivos têm como marca, interpretativa usar essa chamada chave hermenêutica, que o Led, George Eldon Led, já usou, como teólogo do Novo Testamento. Ele já usou a chave do já e do ainda não, e aplicar nos textos, No entanto, aí é que está, alguns pensam, ele criou esse já e ainda não e colocou dentro da Bíblia, E aí todo o texto da Bíblia vai ser analisado dessa forma. Por que ele fez isso? Mas na verdade ele não criou, ele percebeu, Ele percebeu que já existia lá algumas profecias dadas no Antigo Testamento, que no Novo havia um cumprimento parcial. Por isso chama, cumpriu, já se cumpriu, mas ainda não completamente. Um exemplo, só para a gente perceber melhor. Um exemplo, o Senhor Jesus Cristo, Então ele já voltou, ele veio ele já veio, já se fez carne, já morreu numa cruz, ressuscitou e foi assunto ao céu. Isso garantiu a nossa salvação? Já, não é verdade? Não somos salvos em Cristo? Mas essa salvação ela já está completa? Ainda não. Porque ainda somos pecadores, o nosso corpo está se acabando, ela ainda haverá de se completar. A própria natureza geme aguardando a redenção, Romanos capítulo 8. Então já começou, mas ainda não se completou. E a gente vê isso lá em Isaías 61, verso 2. Ali a gente tem a profecia de Isaías sobre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí no ano aceitável, aí vai Jesus prega lá em Nazaré, Lucas capítulo 4, lá pelo verso 18, e então o Senhor Jesus lê Isaías 61, e exatamente no meio da sentença, Jesus lê o ano aceitável do Senhor, e fecha o rolo. E todos os ouvintes ficaram perplexos, E aí, cadê? Não vai ler o resto? E Jesus disse, e se cumpriu a Escritura. Se cumpriu uma parte, a outra ainda não. Então, Led, baseado nesses textos, e tem outros também, percebeu essa estrutura de um cumprimento parcial, mas ainda não completo, que está aguardando a consumação, a completude. Outro texto, por exemplo, é o de Joel capítulo 2, com relação ao Espírito Santo, que iria cobrir a terra como as águas cobrem o mar. E o Espírito Santo, ele desceu à terra ou não? Pentecostes, capítulo 2, inaugurando a igreja, passando a habitar nos homens. Não mais habitava com os homens, mas agora habitava nos homens. Essa é uma grande diferença da velha aliança para a nova aliança. Velha aliança, o Espírito Santo agia nos crentes da velha aliança, agia, mas o Espírito Santo ele não estava nos crentes da velha aliança, ele estava com
os crentes da velha aliança. Na nova aliança, o Espírito Santo está nos crentes, nos fazendo assim santuários do Espírito Santo de Deus. Grande diferença da nova aliança para a velha aliança é intimidade, né? Acabamos tendo mais intimidade. Então você vê outro exemplo do já se cumpriu, só que esse cumprimento foi parcial no Novo Testamento, mas ainda não se cumpriu completamente. Estamos aguardando esse cumprimento. Agora, outra questão interessante, e falando aqui da escatologia, existem aplicações erradas do já e do ainda não por alguns teólogos do dispensacionalismo progressivo. Eu, pelo menos, considero errado. Então, você vai ler aquele livro sobre as 4 interpretações do Apocalipse. Lembra desse livro, né, da editora Vida? Eu fiz o marketing da editora Vida. E naquele livro lá você tem uma interpretação do dispensacionalismo progressivo. E lá o dispensacionalista progressivo é o Marvin Pate. Como é que ele interpreta o já e o ainda não? Ele vai dizer que aqueles eventos, né, do capítulo 6 até o 19 já se cumpriram. Com quem? Ele vai dizer que foi com Nero. Então ele faz a datação do Apocalipse lá para o ano 64, 68 a.C. A nossa datação mais tradicional é o ano 90 depois de Cristo com o imperador Domiciano, e não com Nero. Mas ele coloca a datação lá para Nero, porque já se cumpriu, mas ainda não completamente, porque quando Jesus voltar, ele vai cumprir o resto da profecia lá do livro do Apocalipse. Qual é o problema com essa interpretação? As interpretações que eu falei para vocês sobre Isaías 61, sobre Joel 2, todas elas estão, o cumprimento parcial foi revelado na Escritura, não foi? Mas essa interpretação do Marvin Pate, o cumprimento parcial, segundo ele, do Apocalipse, não está revelado na Escritura, está? Não, então não tem como eu afirmar, né, tal cumprimento. Por isso que eu digo, existem dispensacionalistas progressivos que aplicam o já ainda não de uma maneira não muito interessante, não muito condizente, e aí acaba criando, né, aquela pecha de que todos são do mesmo jeito. Não é verdade. Isso foi a forma que ele escolheu e foi infeliz. Agora, pensando numa hermenêutica da teologia da aliança, por quê? Para mostrar que o dispensacionalismo progressivo, essa hermenêutica, ela não é idêntica à hermenêutica da teologia da aliança. Então, pensando na interpretação da profecia, esse aqui é um segundo aspecto do nosso estudo hoje à tarde e até mais rápido, né? A interpretação da profecia, de modo figurativo, é chamado de hermenêutica espiritual, segundo Charles Hyre, pois confere um caráter simbólico ao significado da passagem. Louis Berkhoff diz que, Berkhoff ele é reformado, né, o grande teólogo reformado, diz que a teoria do pré-milenismo é baseada em uma interpretação literal de Israel e do reino de Deus, que é totalmente impossível. Então veja bem, então os reformados, eles têm a nossa hermenêutica como uma coisa assim, absurda, principalmente com relação à profecia. Quando não é um texto profético, a hermenêutica dos dois é idêntica. Mas quando se refere à profecia, há discordância, porque a teologia interfere na exegese. E então, esta abordagem tem guiado os não dispensacionalistas, essa abordagem de hermenêutica espiritualizada, né, a igualar Israel e a igreja, que tem resultado na espiritualização das ainda não cumpridas bênçãos prometidas a Israel, por terem sido cumpridas no tempo presente pela igreja. Então eles vão dizer assim, a igreja cumpriu as profecias dadas a Israel no Antigo Testamento, então não precisa mais se cumprir. Você já ouviu o dispensacionalista dizendo assim, mas a igreja cumpriu aquilo que era de Israel? Você já ouviu alguém, aqui e acolá, um dispensacionalista tenta resolver certas questões afirmando isso. Não, foi cumprido na igreja. A igreja, ela desfruta das bênçãos espirituais de Israel. Então, quem fala assim acaba ficando muito mais próximo dos aliancistas, né, do que os dispensacionalistas progressivos.
Segundo Oswald Alice, outro reformado, a questão entre dispensacionalistas e não dispensacionalistas é o mesmo grau de literalidade ou consistência no uso do literalismo. Os dispensacionalistas reivindicam a aplicação do princípio da literalidade a toda a Escritura, incluindo a profecia, enquanto os não dispensacionalistas não o aplicam à profecia. Então, há não dispensacionalistas, aliancistas pré-milenistas, que são os chamados pré-milenistas históricos, mas eles, como os amilenistas, não aplicam o princípio literal constantemente, ou seja, são literais nos outros textos, mas não no que se refere às profecias. E aqui uma questão da pressuposição da aliança da graça, né? Pensando numa hermenêutica reformada. Entenda esse aspecto da hermenêutica reformada para que você, quando observar a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, você perceba que não é igual, que não tem nada a ver, que os progressivos eles não estão buscando ser reformados ou aliancistas, de modo nenhum. Pelo contrário, estão procurando uma hermenêutica que contempla categorias textuais que os revisados não enxergaram. Categorias como o gênero literário, categorias como pressuposição linguística, como intertextualidade. Quem tem escrito sobre intertextualidade bíblica, Antigo e Novo Testamento, são os reformados. Então você tem livros que têm sido traduzidos recentemente sobre intertextualidade, mas são os reformados. Você encontra isso, autor dispensacionalista escrevendo sobre intertextualidade, ou seja, o uso do Antigo no Novo, você não encontra. Né, pelo menos em língua portuguesa, né? E em língua inglesa ainda estou procurando também. Por que não encontra? Porque o dispensacionalismo ele se torna extremamente descontínuo entre Antigo e Novo Testamento. Isso faz com que aconteça o quê? Certas categorias, certas passagens, certas doutrinas não fiquem bem elucidadas, como o aspecto do reino de Deus, né? A questão da nova aliança, a questão do trono de Davi, né? Essas questões mais conhecidas entre os dispensacionalistas, elas não ficam bem fundamentadas. Então, pensando nessa questão da aliança da graça dos reformados, a pressuposição da aliança da graça controla a teologia da aliança, que suporta os textos e proposições envolvidos no criticismo do dispensacionalismo. Van Gemeren, um teólogo reformado, afirma que a exegese reformada aborda os profetas da perspectiva da unidade da aliança da graça. Veja bem, então a graça, ela une Antigo e Novo Testamento. Por muito tempo não, mas nos primeiros textos do dispensacionalismo, nas notas, né, da Bíblia Scofield, né, lá no texto, se eu não me engano, de João, Evangelho de João, capítulo 17, se eu não me engano, nota do capítulo 5, não me lembro exatamente a nota, né, afirmava ou sugeria a ideia de que a salvação no Antigo Testamento era pela lei. Né? Então, se a salvação no Antigo Testamento era pela lei, então aí nós temos um grande problema. Se não é pela graça e é pela lei, e aí? Né? A salvação é por obras no Antigo Testamento e no Novo Testamento é pela graça. Esta tentativa depois foi corrigida a nota da Bíblia Scofield, né? Foi retirado isso e foi colocado uma informação mais adequada. Mas essa tentativa foi de romper com essa unidade da aliança da graça dos reformados. Só que o problema é que a graça de Deus agiu tanto no Antigo como no Novo Testamento. A salvação no Antigo é pela graça, como no Novo Testamento também é pela graça. Isso nós observamos nos textos de Gálatas, né? Você vê em Hebreus, Romanos, capítulo 4, quando fala de Abraão, que ele foi justificado por fé. Qual o texto que Paulo cita? Gênesis 15, 6. Então, Abraão foi justificado por fé. Paulo está explicando a justificação pela fé ali, obviamente, também pela graça de Deus. Aquele capítulo 11 de Hebreus todo, daqueles homens, né, da fé, que tiveram fé no Senhor, obviamente, uma fé que salva. Ali também foi pela graça de Deus, obviamente. Então, todos esses homens do Antigo Testamento, eles não foram salvos pela graça, mediante a fé? É
Claro que foram, a Bíblia deixa isso muito claro. Então, não podia ser por obras, nem podia ser pela lei. Até hoje, nós encontramos pastores batistas crendo que a salvação no Antigo Testamento era por meio da lei. E isso realmente é um problema, porque os textos na Escritura, citei pelo menos 2 aqui, né? Romanos 4 e Hebreus 11, mas muitos outros textos na Escritura vão apontar que a salvação era pela graça, era mediante a fé, né? E essa fé só podia ser no Senhor Jesus Cristo, mas depois falaremos mais sobre isso. Então veja que uma hermenêutica reformada, ela enfatiza uma unidade Antigo e Novo Testamento pela aliança da graça. Nós não fazemos essa unidade Antigo Testamento pela aliança da graça, nem revisados, nem os progressivos. Israel é Israel, igreja é igreja. Né? São povos distintos, povo da velha aliança, povo da nova aliança, igreja. No entanto, é antibíblico nós dizermos que no Antigo Testamento a salvação não era pela graça de Deus. Ela tem que ser pela graça de Deus no Antigo Testamento. Ela tem que ser através da fé. E da fé em quê? Na fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não falava de Jesus lá? Falava. Nós é que não conseguimos perceber, por causa da distância da nossa cultura para com o texto do Antigo Testamento. Você lembra de algum texto no Novo Testamento, onde Jesus fala que o Antigo Testamento todo falava sobre ele? Qual é? Lucas 24, né? Lá Jesus falando tudo o que a lei e os profetas diziam a respeito dele. E ele não estava falando só de Deuteronômio 18. Ele não estava falando só do Salmo 2, só de Miqueias 5:2, só de Isaías 53. Ele não estava falando só de textos pontuais. Ele estava falando que toda a Escritura do Antigo, porque ele fala da lei e dos profetas, né? Então ele está englobando toda a Escritura do Antigo Testamento, falava sobre ele. Quando Abraão creu, como diz lá em Romanos capítulo 4, né? Paulo cita Gênesis 15, verso 6. Abraão foi justificado pela fé. Crendo em quê? Diga aí. Só pode ser em Jesus. Agora, Abraão sabia o nome de Jesus? Não, não sabia. Abraão sabia que Jesus nasceria de uma virgem? Não sabia. Abraão sabia que Jesus nasceria em Belém? Também não sabia. Abraão sabia que forma o Messias haveria de morrer? Abraão não sabia. Mas o que Abraão sabia? Né? Abraão sabia a informação básica para salvá-lo. Um descendente. Lá em Gênesis 3,15. Que os seus antepassados passaram para ele como revelação oral. E talvez, hipoteticamente, porque isso não tem como provar de jeito nenhum, houvesse algum registro avulso que o próprio Moisés usou, né, na composição de Gênesis. Mas isso aí é completa especulação, mas poderia acontecer. E Abraão, crendo neste descendente da mulher, que seria Deus também, que esmagaria a cabeça da serpente, que levou o homem ao pecado, tendo fé neste homem, ele foi salvo. Esse é o chamado proto-evangelho. Né? E Abraão carregou o proto-evangelho e divulgou para todos os que estavam ali próximo dele. Daí você começa a entender Melquisedeque em Gênesis 14. Né? Um rei sacerdote que adorava o Deus Todo-Poderoso, a quem Abraão deu o dízimo dos despojos. Mas como é que ele adorava o Deus Todo-Poderoso? Certamente ele ouviu também falar da mensagem do descendente. E então o texto do Antigo Testamento, ele foi escrito pressupondo que eles sabiam dessa mensagem. E o que muitas vezes fica no texto do Antigo Testamento é o quê? É a reação à mensagem. Exemplo, Raabe. Né? Raabe, lá em Josué capítulo 2, depois no capítulo 6, a gente percebe o quanto ela se dedicou ao povo do Senhor, temeu, né? Escondeu os espias ali e foi honrada e levada para Israel. Quando você lê esse texto do Antigo Testamento, você imagina que Raabe se converteu? Ninguém imagina. Mas quando você vai para o Novo Testamento, Tiago capítulo 2,
que fala de Raabe justificada por obras, não, obviamente não é que as obras a salvaram, mas a justificação por obras ali em Tiago 2 fala que as obras apresentam a salvação na vida de Raabe. E como é que ela externou essa salvação? Escondendo os espias. O texto do Antigo Testamento não diz que ela creu em Jesus, mas como então explicar isso, né? Então, a hermenêutica dispensacionalista progressiva, ela se propõe a tentar explicar estas questões e mostrar, observando a revelação progressiva, observando que o Novo Testamento interpreta o Antigo, observando que os textos do Antigo Testamento possuem lacunas que foram preenchidas pelo Novo Testamento e que não é errado nós percebermos, né, essas brechas e tentarmos compreendê-las a partir do gênero literário e dos próprios textos do Novo Testamento. A pressuposição da aliança da graça, nós já vimos isso na verdade. O texto do Moisés Silva, que é reformado também, ele diz: a unidade orgânica do povo de Deus através das eras é uma ênfase distintiva da teologia da aliança. Esta ênfase tem profundas implicações para o nosso entendimento da eclesiologia, incluindo questões de governo de igreja, batismo, etc., do uso dos cristãos do Antigo Testamento e muito mais. Então, essa unidade orgânica do povo de Deus é um erro, que os reformados, unidade orgânica, quer dizer que Israel e igreja são a mesma coisa. Moisés estava pastoreando uma igreja lá no deserto. Essa unidade orgânica, os dispensacionalistas progressivos rejeitam. Entende? Então, eles fazem a distinção entre Israel e igreja. Por isso, vamos então partir para, no nosso tempo, partir para uma hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, já que o tempo urge, né? Então, uma hermenêutica pensando no dispensacionalismo progressivo. Primeiro vamos ver as críticas ao dispensacionalismo progressivo, né? Quais críticas? Esse é o terceiro aspecto, uma hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. Falamos rapidamente de uma hermenêutica do dispensacionalismo revisado, o que é fundamental ali. Falamos da hermenêutica, né, da teologia reformada, para que você entenda um pouco dos aspectos daquela teologia. E agora a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. Críticas. O dispensacionalismo progressivo está em descontinuidade com o dispensacionalismo normativo, que é o revisado. Segundo Charles Hayre, os dispensacionalistas progressivos estão se distanciando da hermenêutica literal, consistente do dispensacionalismo normativo, ao introduzir uma hermenêutica complementar. Então, a hermenêutica do progressivo é chamada pelo Hayre de complementar. Segundo Charles Hayre, eles estão colocando um sentido onde não tem o sentido, certo? Essa é a ideia do Hayre. O dispensacionalismo progressivo, por sua vez, diria que a visão de interpretação literal dos tradicionais é muito simplista. Então, aí as duas críticas. Os dispensacionalistas revisados dizem: vocês estão em hermenêutica complementar, estão complementando o sentido do texto com outro sentido que não está lá, né? Já os dispensacionalistas progressivos dizem: a hermenêutica do revisado é simplista, ele ignora categorias do texto, como o gênero literário, o estudo do gênero literário. Por conta disso, ele só percebe o que está escrito. É o que a gente chama de o dito, né? Mas, e aqui o dispensacionalista progressivo, ele não usa essa categoria. Isso já é dos estudos da linguagem. Então você tem o dito e você tem o não dito. Mesmo que você fale ou escreva algo, existe uma estrutura profunda no texto, que não foi dita, mas está lá. Por exemplo, quando eu digo: João fumava e se converteu. Não, João se converteu e deixou de fumar. Pronto, foi o que eu disse. E aí? Tem outras coisas, né? Que na hora que eu falei isso, você começou a pensar. É o não dito. Isso faz parte do texto. O que é que não foi dito, mas está no texto? Que ele fumava antes. Ah, mas isso é óbvio, pastor. É óbvio. Mas é tão óbvio, mas nós ignoramos essas categorias de análise do texto.
né? E que ele deixou, então ele fumava antes, quando não era convertido. Então isso não foi dito, mas não está no texto? Pronto, essa é a ideia. Então, por exemplo, quando a gente chega no Novo Testamento e lê sobre Raabe, que ela foi justificada por obras, quando a gente lê agora Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6, nós vamos entender que ao esconder os espias, mesmo não estando escrito, mas fica dito, baseado no Novo Testamento, na interpretação de Tiago, que é inspirado. Nós entendemos que aquela atitude demonstra que Raabe creu no descendente. Demonstra que Raabe se arrependeu dos seus pecados. E em algum momento ali, ela confessou o Senhor. O texto não deixa isso claro no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento interpreta. Da mesma forma com Abraão, em Gênesis 15. Quando você vai lendo a história de Abraão, você não vê quando foi que Abraão se converteu. Né? Mas muitos acreditam que lá em Gênesis 15, 6, porque Paulo cita o versículo em Romanos 4, foi ali que Abraão creu. Mas o texto lá fica explícito que ele creu? Para nós não. Porque nós, devido às barreiras, né, histórica, cultural, linguística, não conseguimos enxergar aquilo naquele texto. Talvez o povo que recebeu aquele texto enxergou. Quem foi o povo que recebeu o Pentateuco? O povo lá do deserto. O povo que estava peregrinando queria entrar na terra prometida, lá em Canaã. Eles receberam o texto de Moisés, né, os 5 primeiros livros, a Torá. E eles provavelmente entenderam que Abraão deixou os ídolos e ali ele creu no Senhor. Então você começa a perceber essa questão de a partir do Novo Testamento, conseguir enxergar essas verdades no Antigo Testamento. Então, Hayre considera os progressivos como não dispensacionalistas. Ele afirma que outros não dispensacionalistas, os progressivos, enquanto não concordam com a visão de que todas as promessas do Antigo Testamento são agora cumpridas espiritualmente na igreja. Estão dizendo que estas promessas têm sido inauguradas e iniciadas para se cumprir agora, na era da igreja, e serão consumadas no novo céu e na nova terra. Conceito do já e ainda não. E é isso mesmo. O progressivo ele vai dizer isso. Essas promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem na igreja, muitas delas, mas não completamente. É um cumprimento parcial para depois chegar a um cumprimento final. Isso é a essência de uma hermenêutica progressiva, mas não é tudo. Não é só a questão de aplicar o já e ainda não, mas também de aplicar o entendimento do gênero literário, das pressuposições linguísticas. Este aspecto é ensinado pelo dispensacionalismo progressivo, isto é, as promessas já têm sido inauguradas, porém não pelos aliancistas, enquanto eles creem que a consumação será somente no estado eterno. Os dispensacionalistas dizem que será no milênio e no estado eterno. Então, o reformado, ele vai dizer que tudo já se consumou, né? Israel passou, agora é a igreja, o milênio já estamos vivendo nele, o milênio é alegórico e a igreja está vivendo nesse período milênio até Jesus voltar. O dispensacionalista progressivo jamais vai dizer isso. Pelo contrário, houve um cumprimento parcial, mas ainda não se consumou. Jesus veio, por exemplo, o exemplo do Senhor Jesus, ele veio, fez-se carne, ele entrou lá em Jerusalém montado num jumento como um rei, mostrando que o reino de Deus, né, está aqui, começou, mas não completamente. Ele ainda vai se consumar completamente. Aqui nós estamos observando a ideia de Jesus entrando ali no jumentinho, estamos observando o reino de Deus no sentido mais espiritual, não no sentido físico, político e econômico. Bruce Waltke, dispensacionalista revisado, mostra que a diferença básica entre os dois modelos hermenêuticos é que o modelo dispensacionalista progressivo, já e ainda não, envolve uma correspondência entre as alianças do Antigo Testamento e as profecias com o seu cumprimento parcial na igreja, abandonando o maior fundamento da hermenêutica dispensacional clássica, que inclui a interpretação literalista consistente do Antigo Testamento. Então, o Bruce Waltke, ele vai mostrar, ele discorda, né, do dispensacionalismo progressivo, ele é um grande teólogo do Antigo Testamento, e ele vai dizer que não, o dispensacionalista progressivo está abandonando essa hermenêutica literal. Veja que eu estou procurando mostrar aqui para nós, aqueles que discordam, as críticas ao modelo, e também procurando explicar o modelo biblicamente.
A hermenêutica complementar, segundo Hayre, e aqui estamos observando as críticas ao dispensacionalismo progressivo, é a base da hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, segundo Hayre, que ensina o fato de Cristo estar agora no céu, no trono de Davi, e um pouco da distinção entre Israel e a igreja. Isso significa que o Novo Testamento introduz mudança e avanço, e não meramente repete a revelação do Antigo Testamento. O debate entre as duas vertentes do dispensacionalismo repousa também nos aspectos progressivos de interpretação chamados mensagem mediada e dupla autoria. Segundo Charles Hayre, a mensagem mediada ocorre na consideração da autoria, mensagem e história. Primeiro, o relato autoral é inspirado, o que introduz múltiplos autores, o humano e o divino. Logo, de quem é o intento a ser seguido? Eles são sempre os mesmos? Se são diferentes, quão diferentes podem ser e ainda ter uma concordância na autoria? Segundo o relato da mensagem, a condição do evangelho é de literatura ou a presença de citação de outros textos bíblicos, como por exemplo os Salmos, atribui uma possível autoria múltipla, apresentando duas mensagens. Aqui o Charles Hayre está criticando o modelo dispensacionalista. Talvez você esteja perguntando, ele está falando de quê? Do dispensacionalismo progressivo ou do revisado? Eu estou falando do Charles Hayre, que é revisado, criticando o modelo do dispensacionalismo progressivo e citando o texto dele, porque que ele está criticando, mostrando que o progressivo tem uma autoria múltipla, como se fosse mais de um autor ali, ou múltiplos sentidos. A mensagem do texto é do Jesus histórico? Charles Hayre pergunta, ou é do Jesus, né, o Cristo querigmático, né? Ou é a mensagem do escritor do Evangelho? Estas mensagens são diferentes ou um disparate? E terceiro, o relato da história estipula o sentido sobre um evento histórico, modificando ou expandindo quando o evento é novamente interpretado com a vantagem da perspectiva de tempo? Então são muitas questões que o Hayre coloca. E sintetizando essa citação do Charles Hayre, a ideia que eles apresentam, a grande crítica contra a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, é que ele tem múltiplos sentidos, ele atribui um sentido que não existe ao texto, é o que eles acreditam, né? O progressivo vai dizer o contrário, obviamente. E também a questão de uma múltipla autoria. A questão de Hayre é: o sentido da interpretação original de um texto pode ser modificado ou expandido pela hermenêutica do dispensacionalismo progressivo. Então ele acredita num sentido original do texto, tal e qual se está escrito ali, pronto, é aquilo ali e acabou. Exemplo. No livro Continuidade e Descontinuidade, vocês têm um capítulo sobre a salvação, 2 capítulos, um de um reformado e outro de um dispensacionalista revisado. Aí o dispensacionalista revisado, ele vai dizer o quê? Porque uma crítica do reformado contra os dispensacionalistas é a múltipla salvação. Existem vários sistemas de salvação. Isso os reformados criticam todos os dispensacionalistas. E para o reformado, o dispensacionalismo ele é uma heresia. Ele é uma heresia, certo? Entenda isso, que eles tomam como heresia mesmo. E a gente sabe que não é. Mas voltando para o livro, por que é que eu disse isso? Porque lá nesse livro, ele vai dizer como era a salvação no Antigo Testamento. Aí eles, para serem fiéis ao texto, segundo o dispensacionalista revisado, olha o que é feito. Aí eles diziam assim, não, Noé, por exemplo. Noé foi salvo, não foi? Ou não? Não foi salvo? Vai estar no céu quando nós estivermos lá? Vai, né? Como é que a gente explica a salvação de Noé? Aí você lê a história de Noé, do capítulo 6 ao 9. Você não lê em nenhum momento que Noé aceitou Jesus, creu em Jesus. Você lê? Não lê. Então, como é que o revisado vai entender isso, vai interpretar, baseado na hermenêutica dele? Noé ele foi salvo pela graça, certo? Noé foi salvo mediante a fé, certo? Noé foi salvo na base do sacrifício de Cristo, certo? Mas Noé conheceu Cristo? Não, porque o texto não fala. Então, como é que ele foi salvo na base do sacrifício de Cristo sem conhecer Cristo? A mensagem. Ele ouviu uma mensagem.
E aquela revelação dada para ele foi suficiente para ele ser salvo. Mas sem saber de Jesus, sim, sem saber de Jesus. A mensagem, por exemplo, para Noé foi que viria o dilúvio, 120 anos para construir a arca. Noé foi um pregador de justiça, segundo Pedro. E Noé, provavelmente, segundo o dispensacionalista revisado, pregou essa mensagem. Quem creu nesta mensagem de que viria o dilúvio e acreditou, teve fé, foi salvo. Baseado no sacrifício de Cristo, mas sem saber de Jesus. Aí minha pergunta é coerente? Entende? Aí a questão essa interpretação explica? Mas você lê o texto, o autor, se eu não me engano, é o Alan Ross, autor da gramática de hebraico que os nossos seminários usam, hebraísta, talvez o melhor hebraísta que existe no mundo, pelo menos ocidental, porque no oriental deve ter outros judeus bem capacitados. Entendem? Então, como eu posso crer que uma pessoa no Antigo Testamento foi salva pela graça, mediante a fé, na base do sacrifício de Cristo, mas a mensagem não foi o descendente? Não posso. O dispensacionalismo progressivo vai dizer o quê? Ele vai, baseado no Novo Testamento, de que Noé pregou a justiça, de que Cristo foi pregado aos espíritos em prisão no tempo de Noé, não é dito lá em Pedro, Então ali Jesus não foi ao inferno pregar aos condenados ali para que eles se convertessem, não. A interpretação daquele texto é que Cristo foi pregado por Noé lá na época dele, entende? Mas o texto de Noé lá, Gênesis 6-9, fala dessa pregação? Não fala. Então isso não é inferir sentido, é nós interpretarmos aquele texto do Antigo Testamento, entendendo a revelação progressiva à luz do Novo Testamento e compreendendo que a mensagem do descendente estava passando. E você percebe isso na própria estrutura do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é dividido em 10 toledotes. O que é uma toledote? É uma genealogia. Toledote é o termo técnico para genealogia. Você vai lá em Gênesis 37, versículo 2, aí você diz assim: e esta é a história de Jacó, ponto. José tinha 17 anos. Não é estranho, Como é que é a história de Jacó e vai falar de José? Porque na verdade ali o termo não é para história, é toledote, que significa o quê? Genealogia, descendência. Isso aconteceu com Abraão também. E esta é a toledote de Terá. Aí fala de Abraão. E todo o texto de Gênesis é dividido em toledotes, em descendências, para que nós entendamos que o descendente de Gênesis 3,15 está chegando. Na nossa cabeça ocidental, isso é difícil de entender. Mas para o público daquela época era gritante. Nós dividimos Gênesis em 50 capítulos. Certamente eles dividiam em 10 partes, as 10 toledotes. Não é interessante? Então veja como essa mensagem estava encravada no livro de Gênesis do descendente e certamente chegou ali a Noé. Então, esta perspectiva de Harry considera a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo inconsistente com relação ao método literal de interpretação. Então, Charles Harry entende que a interpretação progressiva expande o significado de certos textos com a prerrogativa do progresso da revelação. Foi o que eu expliquei para vocês agora no entendimento sobre Noé, no entendimento sobre Raabe, na perspectiva da salvação dos crentes do Antigo Testamento. Esses são exemplos para que nós entendamos. Para ele, o Charles Harry, isso é inconsistência com relação ao método literal de interpretação. Por isso apresenta exemplos dessa possível inconsistência. Por exemplo, a Bíblia contém numerosas afirmações e interpretações sobre eventos históricos e o significado desses eventos. Na revelação progressiva, o significado dessas afirmações muda ou se expande devido à perspectiva de somar revelação. Ele pergunta, o significado do registro histórico de Moisés interpretando o êxodo do Egito mudou ou se expandiu logo depois que Israel foi deposto da terra? Ou o sentido do sinal de Isaías dado a Acasa em sua incredulidade mudou ou se expandiu à luz do uso de Mateus desse sinal para interpretar o nascimento virginal?
O princípio hermenêutico do dispensacionalismo revisado é que o significado dessas afirmações, pensando no nascimento virginal, né, lá Isaías 7,14, o princípio hermenêutico do dispensacionalismo revisado é que o significado destas afirmações está estabelecido a despeito da perspectiva ampliada no avanço da revelação. Então, quando você vai interpretar Isaías 7,14, né, ele está falando do filho de Acais, Ezequias, do rei Acais, que é Ezequias, ou ele está falando do Messias, ou ele está falando dos dois, entende? Então é complicado para o revisado interpretar isso. Para o dispensacionalista progressivo é muito simples, né? Ele está falando dos dois, ele está falando do filho de Acais ali, como algo que vai ser dado naquele momento, e de algo que vai se cumprir no futuro, que é exatamente o descendente de Davi, aquele que será o Messias, que virá e vai se cumprir, né? O ensino do dispensacionalismo progressivo. Então, nós temos alguns proponentes, né? O Daryl Bock, o Craig Blazing, são os dois grandes proponentes hoje. O Soucy foi um dos que começou, né, a proposta do dispensacionalismo progressivo. E o objetivo, na hermenêutica principalmente, era dar de conta de certos textos que a metodologia hermenêutica do dispensacionalista revisado não dava de conta, não explicava satisfatoriamente. Não foi romper contra o método gramático histórico, não foi romper contra o postulado da distinção entre Israel e Igreja, não foi romper contra o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, não foi nada disso. Mas sim interpretar certos textos que não ficaram bem interpretados com o método anterior. Então, Blazing diz: deve ser notado que o dispensacionalismo progressivo não é um abandono da interpretação literal para a interpretação espiritual. O dispensacionalismo progressivo é um desenvolvimento da interpretação literal para uma mais consistente interpretação histórico-literária. Então, não é uma interpretação só gramático-histórica, mas é gramático-histórica literária, porque leva em consideração o gênero literário que o método revisado deixou de fora. E não tem como interpretar um texto coerentemente, senão pelo seu gênero. Muitos defensores do dispensacionalismo clássico apontam o dispensacionalismo progressivo como um desvio hermenêutico do método literal de interpretação. Outros chegam a demonstrar que o dispensacionalismo progressivo reflete ou se associa melhor com a hermenêutica milenista. Nada a ver. Um dispensacionalista progressivo, ele não é amilenista. Não é amilenista, isso não existe, certo? Ele pode ter uma interpretação do Apocalipse, como Marvin Pate, esquisita, né? Como o Marvin Pate colocou, porque o Marvin Pate tentou colocar o já e ainda não, só que ele não poderia afirmar, na interpretação dele, que do capítulo 6 ao 19 do Apocalipse, a última semana, os 7 anos, se cumpriram parcialmente no governo de Nero, no império de Nero. Não tem como afirmar. Isso aí não foi revelado, né? Segundo Daryl Bock, há diferenças entre dispensacionalistas progressivos e revisados. Porém, a questão não é sobre espiritualização, muito menos sobre desvios sérios do método gramático histórico. Há debates sobre como ler a Bíblia em um modo normal, teológico, literário, ou de uma forma todo inclusiva, canônica. Então vamos ler a Bíblia como, por exemplo, eu dei exemplos aqui que para você acreditar na interpretação que eu dei, você tem que fazer uma interpretação todo inclusiva canônica. Então a gente tem que ver o que no Novo Testamento, as pistas que nós temos para entender o Antigo Testamento, né? Então, se não fizer isso, aí você vai no Antigo Testamento, você não vai ver salvação em Abraão, você não vai ver a salvação de Raabe, e você não vai ver os cumprimentos proféticos parciais no Novo Testamento. A grande diferença entre clássicos e progressivos está no método de análise de textos. Bock denomina o método de análise dos dispensacionalistas clássicos de abordagem principal tradicional. Ele diz essa é a abordagem principal tradicional. E a abordagem dos progressivos partiu dessa.
bebendo de todos os princípios, da hermenêutica dos revisados. Os dispensacionalistas revisados focalizam seu método mais nos termos individuais, como se fossem entidades singulares, frequentemente sem indicar qualquer contexto sobre eles, ou alguma conexão que está associada com a sua presença. E esse método aqui, dos dispensacionalistas revisados, é o que nós temos nos nossos seminários. Nós analisamos os textos lexicalmente, não é verdade? Você pega uma palavra e estuda a palavra. Pronto, fiz exegese. Fez nada. Você fez uma pesquisa vocabular. Isso não é fazer exegese. Pode até ajudar, mas não é exegese. Você tem níveis. Você estuda o léxico, você estuda o aspecto morfológico da palavra, você estuda o aspecto sintático, ou sintático-morfológico, você vê a estrutura das frases. Só que ainda hoje no Brasil, no ensino médio, a nossa gramática ela é uma gramática sintática. O que é uma gramática sintática? Nível da oração. Só que existe uma gramática do texto. Por quê? Porque o texto é uma entidade maior do que a oração. Quando você estuda as orações separadas, é uma coisa. Quando você junta e estuda o texto, é outra coisa. O sentido muda. Entende? O sentido muda. Existem as anáforas, existem os deíticos, as relações dentro do texto. O texto é uma conjuntura maior. Nossa hermenêutica não chega no texto. Nossa exegese não chega no texto. Entende? Ela para na sintaxe. E é aqui que é a nossa falha. E é por isso que nós pegamos, às vezes, versículos e olhamos só o versículo e esquecemos o resto. Mas está dito aqui, acabou o resto da Bíblia. Eu não posso fazer isso. Entende? É o caso da Nova Aliança. Jeremias 31. A Nova Aliança foi dada para o teu povo. Só para Israel. Está escrito só para Israel e acabou-se. Igreja é no Novo Testamento. Então a igreja não faz parte da Nova Aliança. Problema é que o texto foi citado em Hebreus capítulo 8 para uma igreja, como um argumento para o povo não se afastar de Cristo. Problema é que Jesus celebra a ceia e diz que este é o sangue da nova aliança. Problema é que lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, no contexto da igreja, ensina como celebrar a ceia do Senhor, citando as palavras do Senhor Jesus, como se a igreja fizesse parte da nova aliança. E aí, como é que eu explico, Então, por isso que o método hermenêutico do revisado, ele parou nessa análise vocabular, quando muito na sintaxe. Porque nós mesmos paramos a nossa exegese aí. E essa exegese ela tem que se aprimorar mais para compreender o texto. O texto é algo complexo, é um fato. Ler, fazer exegese de um texto antigo, é isso mesmo, E nós temos que fazer assim. Então, um exemplo é a análise da frase trono de Davi, tema emblemático do método interpretativo dos clássicos. Esta frase é analisada em somente duas passagens do Novo Testamento, Lucas 1:30-33 e Atos 2:30, como se isto fosse tudo o que se tem a considerar sobre a ideia do cumprimento da promessa davídica e o significado do trono de Davi. Que citação do Dario Bock. Estão ausentes as discussões do conceito veterotestamentário do trono de Davi e sua conexão com a aliança davídica, como o contexto do Novo Testamento comenta. Então, o Novo Testamento tem outras passagens sobre o trono de Davi e pode-se muito bem entender o trono de Davi como a descendência de Davi sentada no trono. A gente vê, por exemplo, Jeconias, que é o Joaquim, filho de Joaquim, no contexto do cativeiro foi rejeitado como o anel de Selá. Zorobabel, já depois do cativeiro, governador, com a missão de construir o templo, no final da profecia de Ageu, capítulo 2, 23, ele é considerado como o anel de Selá de Deus. Ou seja, Deus rejeitou Joaquim, Joaquim, que é o mesmo Jeconias, lá de Jeremias, por causa dos seus pecados. Então, para quem foi para o cativeiro, pronto, não temos mais terra, o templo foi destruído, a descendência foi rompida. Só que Deus traz o povo de volta, restaura a terra, reconstrói o templo e a descendência de Davi é restaurada em Zorobabel. Então, Zorobabel não sentou no trono, mas Zorobabel é o descendente de Davi, que por ele viria o
o Messias. Então perceba a relevância da descendência de Davi, apontando para o Messias, onde o Senhor Jesus Cristo é o filho de Davi por excelência, é aquele que vai realmente reinar. Então ele mostra, a gente vai trabalhar isso mais à frente. Quando o dispensacionalismo progressivo fala de uma relação complementar entre os textos do Antigo Testamento e do Novo, está buscando uma leitura normal e contextualmente determinada, que traz conceitos da escritura hebraica para junto do Novo Testamento, de um modo que completa e expande o que já foi apresentado em outra porção da palavra de Deus. Com a revelação, prossegue os textos em si, do Novo e Antigo Testamento, são observados juntos de modo a ligar os conceitos, fazendo as devidas associações, que foi o que nós fizemos aqui em alguns exemplos. Se há uma diferença entre as leituras dispensacionalistas progressivas e mais clássicas, é que a primeira, a progressiva, trabalha mais integralmente com o texto bíblico do que a segunda. Integralmente, observando uma interpretação mais canônica, né, do que a segunda. O método do dispensacionalismo progressivo demonstra que sua hermenêutica é consistente com a interpretação literal. Sua abordagem interpretativa vai além do método gramático histórico, pois contempla mais categorias que este. Dario Bock chama este método de histórico, gramatical, literário, teológico. Então ele não é só mais gramático histórico, é um histórico gramatical, literário, teológico. É histórico e gramatical da mesma perspectiva que o método gramático histórico, mas é o aspecto literário teológico que suporta a interpretação mais complexa e integral do texto bíblico. Segundo Bock, a hermenêutica progressiva reflete aspectos multidimensionais da interpretação. No nível histórico, destaca-se a sensibilidade, a mensagem como foi recebida pela audiência inicial, entendendo os termos e ideias originais. No nível gramatical, considera-se a terminologia gramatical da composição da mensagem como foi planejada. O nível teológico literário, um pouco mais complexo, elucida uma mensagem permanente significada no texto, que foi planejada literariamente através dos gêneros literários. Neste nível, considera-se a diferença entre os textos da Bíblia e a forma em que são interrelacionados. Por exemplo, nos textos narrativos, nós não vamos ter todos os aspectos. Todo texto narrativo, ele é seletivo. Não tem como contar tudo. Só foi selecionado aquilo que era importante teologicamente para o povo de Israel naquela época e, consequentemente, para a igreja hoje. Não tem como contar tudo de Abraão, tudo de Moisés, todos os detalhes. Então, algo não foi contado. O Novo Testamento elucida. Aí essa interpretação integral, contando o Novo, né, interpretando o Antigo na perspectiva canônica. O aspecto histórico e gramatical também encontra lugar no dispensacionalismo clássico, porém o teológico literário não. Esta é a grande diferença entre a hermenêutica dispensacionalista progressiva da clássica. O nível teológico literário faz a união da mensagem com a história do texto bíblico. Para que isso ocorra com sucesso, torna-se necessária sensibilidade para utilizar os gêneros literários. Bock alista os principais gêneros literários da Bíblia: narrativo teológico, literatura poética, literatura de sabedoria, literatura profética, literatura epistolar e literatura apocalíptica. Aí você diz, não, mas nós estudamos isso no seminário. É verdade, né? Nós estudamos livros de reformados e de pentecostais que trazem o ensino do gênero literário da Bíblia. Veja a coerência nossa, né? E ao estudar, né, o gênero literário nesses autores, que são bons, os autores são bons, né? Não são ruins, né? No entanto, nós não fazemos a devida aplicação do gênero na exegese, porque nós ficamos a nossa exegese aonde? Léxico, morfologia, quando muito no aspecto sintático. Então a gente não tem uma exegese integral do texto da Escritura. Segundo o dispensacionalismo progressivo, a Bíblia deve ser lida de três formas: no nível histórico exegético, bíblico teológico e canônico sistemático.
O nível histórico exegético. O contexto de um evento é visto como uma unidade autocontida. Esta leitura ilumina o impacto imediato de um evento e preserva o senso de progresso na história. O nível bíblico-teológico está muito próximo do significado do primeiro nível, porém contempla a mensagem teológica de um dado livro ou contexto bíblico específico. Por exemplo, entender como um romano leu a epístola de Paulo aos Romanos sem o conhecimento de outras epístolas como 1 Coríntios. Nós fazemos muito isso na nossa exegese. Você vai ler Romanos, outra epístola, e vai observando os outros textos nas outras epístolas. Mas é importante que eu procure entender como é que um romano leu a epístola aos Romanos, sem ele conhecer 1 Coríntios, sem conhecer outra epístola. Como é que ele leu no contexto dele? Eu tenho que fazer esse exercício. O terceiro nível de leitura, esse é o nível bíblico-teológico. Um terceiro nível de leitura é o canônico sistemático. Responde pelo aspecto integral da Bíblia. Esta leitura considera o texto bíblico à luz do seu todo. Ou seja, a interpretação é feita, a história... considerando todos os escritos dos autores da Bíblia em uma relação canônica. Nesse sentido, a história do descendente recebe a adição da dimensão em que Jesus é o descendente que cumpriu a promessa de Gênesis 3,15 e 12,3. A promessa a Abraão também é ligada à promessa feita a Davi. Então, a aliança abraâmica e davídica, as duas têm a ver com a promessa do descendente. E quando Jesus chega como esse descendente, o Messias prometido, e cumpre várias promessas veterotestamentárias, ele inicia a nova aliança, né, que é o que muitos de nós entendemos nas nossas igrejas. Em Abraão iniciou-se uma fase importante do descendente. Em Gênesis, a história moveu-se para as gerações de Jacó e seus filhos, que surgem como descendência. Somente à luz de todo o Gênesis é possível visualizar a nação de Israel como o descendente. Isso ajuda a explicar Isaías chamando Israel de o servo do Senhor, e depois chama Jesus de o servo do Senhor, na verdade o servo sofredor, né, ali, melhor dizendo, o servo sofredor. Então quem é o servo sofredor? Né? É aquele do capítulo 53, é Israel. Na verdade era para ser Israel, só que Israel não cumpriu a sua missão, então veio o servo sofredor da parte de Deus, o Messias, para cumprir a missão de Israel, que ele não cumpriu. Israel como o descendente nesse sentido aqui. Outra grande questão acerca do dispensacionalismo progressivo repousa no uso que faz do Antigo Testamento no Novo. Isso é muito importante. Alguns aspectos desse uso são o padrão profético, tipológico, analógico, o cancelamento, a substituição, a relação complementar e etc. O padrão profético tipológico deve ser visto no conceito do servo de Deus, o justo sofredor dos salmos e a descendência de Abraão. E aí tem várias questões de interpretação que a gente vai passar um pouquinho. Deixa-me falar do aspecto complementar, que o tempo praticamente acabou, né? Falar do aspecto complementar, é porque são muitas questões e não dá para dirimir tudo aqui. Mas, para finalizar, o aspecto complementar indica que alguns textos possuem essa relação entre Antigo e Novo Testamento. A expansão da promessa não precisa necessariamente significar o cancelamento dos primeiros mandamentos feitos por Deus. A realização da esperança da nova aliança hoje, para os gentios, não significa que a promessa feita a Israel em Jeremias 31 tenha sido cancelada. O cancelamento da promessa somente ocorre onde fica explicitamente estipulado. Então, existem muitas questões, né, de interpretação aqui, e outros exemplos. Nós vamos focar, né, principalmente na próxima palestra com relação ao sine qua non do dispensacionalismo, mas também na questão do reino e da nova aliança. Outra questão que poderia ser observada, mas o tempo na nossa conferência não vai ser permitido, é a relação lei e evangelho. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas bem rápido. Por exemplo, para o dispensacionalista revisado, não existe aplicabilidade da lei, né, nos evangelhos. Então, é totalmente separado. Você não se vê nenhum sentido da lei ali no Novo Testamento. Ou seja, a interpretação para aquele capítulo 5 de Mateus, que fala do Sermão da Montanha, aquilo ali é para o milênio. Aquilo ali não é aplicado hoje, não é para a igreja. Então aquilo ali você não pode pregar na sua igreja,
porque é para o milênio. Percebe, né? Complexo a questão. Enquanto o dispensacionalista progressivo entende que existe uma aplicação da lei, sim, nos evangelhos, porque a grande questão para te ajudar, nos ajudar, é a questão da progressividade, ou melhor, da continuidade. O teólogo aliancista, ele é extremamente continuista. Ele não tem descontinuidade entre antigo e novo. É quase que como se fosse uma coisa só. Daí, por isso que ele batiza crianças, né? Porque a circuncisão, a marca da velha aliança, é uma criança com 8 dias você circuncida. Então, o batismo, que é a marca da nova aliança, pode ser também com o infante, né, de 8 dias. Ele não vê ruptura. Já o dispensacionalista revisado, ele vê uma imensa ruptura, uma grande distinção, né, entre Antigo e Novo Testamento, uma grande descontinuidade, de modo que a lei não é observada no Novo Testamento, de modo que a igreja, para alguns, não é para todos, mas muitos revisados dizem que a igreja não faz parte da nova aliança. Então tem 2 novas alianças, uma para Israel e uma para a igreja. Certo? E aí vem essas questões. E você tem o dispensacionalista progressivo, que ele é contínuo e descontínuo. Ele tem uma descontinuidade, ele não entende que Israel e igreja são o mesmo povo de Deus, ele faz as distinções, ele entende a questão das dispensações, mas ele é contínuo porque ele entende a aplicabilidade do Antigo Testamento no Novo. Ele consegue fazer essas relações entre lei e evangelho, a nova aliança para a igreja, principalmente pelo método do já e do ainda não, que eu tentei rapidamente aqui explicar para nós, alguns exemplos, né, que o já ainda não, uma pessoa criou e engessou a escritura, não, mas ele viu na escritura este padrão e sistematizou. O caso do George Eldon Ladd. Então existem várias outras questões interpretativas, mas a gente encerra por aqui para podermos refletir e pensar sobre tudo que podemos ouvir e que o Senhor nos ajude, né, para a honra e glória de Deus. Amém. Agora eu fico. Certo. Vou pegar aqui. Nós vamos abrir o espaço agora para perguntas. Então, se você tem perguntas sobre o que o pastor falou, deixe-me dizer, seria interessante perguntas naquilo que ele falou, não naquilo que ele vai falar, certo? Para não adiantar o que o pastor ainda vai trazer mais à frente. Então, você pode levantar a sua mão e lembrando que a pergunta será feita e o pastor dará a resposta, e você não vai ter assim uma réplica ou tréplica para tentar fazer e tudo isso, certo? Como o tempo é curto. Então, quem quer fazer a primeira pergunta? Pastor, obrigado por ter vindo nos dar essa aula. Eu fico impressionado aí a quantidade de informação. O senhor é uma máquina falando aí. Que história. E graças a Deus, louvado seja Deus. Pastor, eu li um artigo de um dispensacionalista progressista. Não é um artigo acadêmico, mas desenvolve bem a questão da hermenêutica progressista, e ele falou sobre o elemento do texto que não está dito, como o senhor falou. Então ele afirmava que Jeremias, quando falou sobre a nova aliança, ele poderia então conjecturar que Jeremias estava pensando sim na igreja. Então ele disse, não está dito no texto, mas como os autores do Novo Testamento citaram para a igreja, então o não dito do texto, eu posso conjecturar que a intenção do autor original também era pensar na igreja. Eu queria ouvir um pouco do senhor sobre isso. Eu acho que ele não pegou a questão do não dito, porque quando a gente fala do não dito, isso tem que estar marcado no texto. Isso não pode ser uma conjectura. O que ele fez foi conjecturar. Ele usou a categoria linguística errada, né? Tanto que quando nós formos abordar sobre a nova aliança, nós não vamos usar esse argumento, porque esse não é um argumento. Quando você tem o não dito, está escrito. O não dito, ele está escrito no texto, sem estar escrito. Como eu falei o exemplo, né? João se converteu e parou de fumar. Está escrito que ele não era crente e está escrito que ele fumava antes. No caso de Jeremias, não é o que acontece. Então ele usou a categoria do não dito, mas no lugar
errado. Sabe, posso dar um exemplo muito claro. No caso de Abraão, de Raabe, aí você não está inferindo os exemplos que eu dei. Por quê? Porque o Novo Testamento deixa muito claro que eles se converteram. E Paulo ainda cita o versículo em que ele foi justificado. Então, não tem nem o que dizer. Diga. Não pode, né? Porque eu deveria ter perguntado isso também, estava dentro, não é uma réplica não. A hermenêutica progressista, ela afirma que a igreja é falada no Antigo Testamento? Não. Em nenhum momento diz isso. Okay. Assim, é como eu digo, o sistema, principalmente colocado pelo Darrell Bock e pelo Blazing, e de forma nenhuma eles colocam isso. Nem que há milenismo, de forma nenhuma. Certo? Não existe essa ideia. No entanto, existem questões que o novo nos ajuda a compreender, e talvez seja isso que pegou muitas críticas, a entender como a graça de Deus se revela no Antigo Testamento. Porque, é como eu falei, a gente depois vai falar das dispensações, das 7 dispensações e tudo. A questão das dispensações não é um sine qua non, né? Não é fundamental para o dispensacionalismo. Dispensações sim, mas não 7. E quando você bota 7 fechado, onde você tem a dispensação da lei no velho e a dispensação da graça no novo, isso gera na mente das pessoas que estudam que no antigo a salvação era pela lei e no novo a salvação era pela graça. Gera essa ideia errônea. Então, quando o dispensacionalista progressivo começa a fazer essa leitura para entender como era o processo de conversão no Antigo Testamento, para elucidar os textos, dá a entender que não é o que a gente quer, né? E eu digo assim, gente, eu sou dispensacionalista. Do progressivo, eu pego o que me interessa. Do revisado, eu pego o que eu acho que é correto. O que eu acho errado, eu descarto. Eu vou pelo texto bíblico, né? Então, o que acontece? Dá a entender que a gente está naquela ideia da unidade da graça, para unir os 2 testamentos, mas não é isso. Agora, é inegável que a salvação é pela graça no Antigo e no Novo, pela fé no Antigo e no Novo. E o artigo, leiam, de continuidade e descontinuidade, sobre o tópico salvação, do dispensacionalismo lá, esqueci o nome, Alan Ross. Aquilo ali é estranhíssimo. Ele vai dizer que a pessoa é salva pela graça. Ele bota até as categorias lá, mediante a fé, na base do sacrifício de Cristo. Mas a mensagem não é sobre Jesus. É outra mensagem. Como assim? Aí dá trava. Mas o dispensacionalista progressivo, ele não vai dizer que existe igreja no Antigo Testamento. Isso é reformado. Esse é o reformado, entende? E ele não é amilenista. Ele é pré-milenista, pré-tribulacionista. Agora, alguns como Marvin Pate, na interpretação do Apocalipse, faz uma coisa estranha ali que eu particularmente discordei. Por exemplo, o centro teológico unificador da Bíblia para os dispensacionalistas progressivos, de modo geral, é cristológico. Eu prefiro acreditar que o centro é como Charles Hardy define, é doxológico, é a glória de Deus. Porque a própria cristologia é para a glória de Deus. Então, engloba melhor, né? Ok. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Eu fiz algumas anotações aqui e observei que o senhor falou sobre a questão do já e ainda não, né? De ser uma dedução sua e de outros autores bíblicas. Essa dedução, ela tem como base o próprio uso do Antigo Testamento no Novo, se entendi corretamente. Então ela chega a ser uma dedução teológica, né? Para o Novo Testamento. E quando textos no Novo Testamento tratarem do tema teológico que você viu no texto com uma citação, e nesse outro texto não tiver uma citação do Antigo Testamento, é válido fazer essa inferência teológica? Peraí, eu tenho que entender. Vai direito, devagarzinho. Vai. A base para usar o já e ainda não é o uso do Antigo no Novo, correto? Ok. Chega-se a uma dedução sobre algum tema numa passagem que usa o Antigo no Novo. Usando Isso. já e ainda não? Isso. Ok. Aí, numa passagem que não tem o uso do Antigo no Novo, é válido usar o método já e ainda não? Pois é o que eu falei do Marvin Pate.
O Marvin Pate, o que é que ele fez? Certamente não. Por exemplo, você pega um texto do Novo, o Apocalipse, do 6 ao 19. Ali é os 7 anos de tribulação. Ali nós acreditamos que ainda vai acontecer, não é isso? A igreja foi arrebatada, aqueles 7 anos de tribulação corresponde à 70ª semana das 70 semanas de Daniel, e isso não aconteceu em momento algum. Vai acontecer os 7 anos de tribulação. O Marvin Pate, que é um dispensacionalista progressivo, ele aplicou já e ainda não ali. Como? Aquilo ali já se cumpriu no governo de Nero. Ele diz, naquele livro, as 4 visões do Apocalipse, 4 interpretações, né? E o resto vai se cumprir quando Jesus voltar. Só que ele não pode afirmar isso. Porque quando a gente entende, o LED trata do já e ainda não, são textos revelados. O já é um cumprimento parcial, o ainda não é um cumprimento final. Por exemplo, nós já somos santos? Já somos, mas ainda não completamente, porque pecamos. Já somos salvos? Já, mas ainda não completamente, porque aguardamos a nossa redenção completa, né? Então o já e ainda não, ele é aplicado nestes aspectos. Quando tem base bíblica. E isso aí você não pega e joga na Bíblia, não. Agora, algo que a gente tem estudado, que talvez ajude o que você está dizendo, é estudar intertextualidade, que a gente chama no meio teológico cristão, é o uso do antigo no novo. Isso nos ajuda a compreender uma série de textos que Paulo, por exemplo, ele pega um texto lá do Antigo Testamento e ele cita metade de um versículo, metade do outro versículo, junta os dois, ou então ele cita um texto que não é exatamente o do Antigo, né? É diferente, é como se ele estivesse só parafraseando o texto. Isso para nós teólogos é um absurdo. Até a tese do Dr. Augusto Nicodemos foi sobre isso, entender o uso do Antigo no Novo do apóstolo Paulo, porque é um uso bem estranho. Só que quando nós somos estudantes de Bíblia, teologia, nós não somos linguistas, né? Mas quem vai para a área da linguagem, do estudo da linguagem, do texto, você percebe que a intertextualidade é um fenômeno de todas as línguas. É um fenômeno. E a intertextualidade está em tudo, né? Em tudo que a gente faz. Então, aquilo que eles pegam do Antigo citando no Novo só está correspondendo a um fenômeno natural da linguagem para fundamentar o que se está dizendo. Isso implica você parafrasear, você pegar só uma parte do versículo, porque quando você faz a intertextualidade, você pega um texto do Antigo para o Novo, você não quer todo o sentido daquele texto, você só quer aquela parte daquele sentido. Quando você bota no Novo Testamento, o sentido mudou porque está no outro texto. Você está entendendo? Por exemplo, quando o autor de Hebreus cita a Nova Aliança, ali em Hebreus, ele não quer provar que a igreja faz parte da Nova Aliança. Ele quer argumentar que o crente não deve se afastar de Cristo, porque a nova aliança é superior à velha aliança. É o argumento. Então esse é o propósito do autor de Hebreus. O propósito de Jeremias na profecia da nova aliança é o mesmo do autor de Hebreus? Não é. O propósito de Jeremias é falar para Israel, antes do cativeiro. Jeremias é um profeta perto do cativeiro babilônico, né? Ele narra o cativeiro babilônico ali no final do seu livro, e ele quer mostrar que o povo tem que se arrepender, porque o Senhor tem uma aliança especial com o povo de Israel. Então veja, são propósitos diferentes, o mesmo texto. Daí a ideia de significados diferentes de uma mesma passagem. Uma no Antigo, outra no Novo. Alguns condenam o dispensacionalismo progressivo por dizer que um texto dali, que foi para o Novo, tem outro sentido. Mas tem. É o mesmo sentido? Fala da nova aliança. Mas é outro sentido porque está sendo usado para outro propósito. Quando o autor de Hebreus usa o texto da nova aliança ali em Hebreus 8, é outro propósito, diferente do de Jeremias. É o mesmo texto. Então, ok? Então esse estudo da intertextualidade ajuda demais e é só o que tem no Novo Testamento. É citação do Antigo, é alusão, são textos do Antigo fundamentando o Novo e nós temos que trabalhar. Você prega um texto no Novo Testamento para a sua igreja e você não explica o fundamento veterotestamentário daquele texto, quase todos têm, você está pregando o texto incompleto. É por isso que muitos crentes das nossas igrejas, eles só lêem o Novo Testamento.
Ou quando vai ler o Antigo, ele lê o quê? Salmos, Provérbios. Ele não lê Levítico. Ele nunca vai entender o impacto de Jesus tocar naquele leproso em Marcos 1, do 40 em diante. Jesus toca no leproso. Tem a ver com Levítico, né? A lei com relação à purificação ali, né? Sim. Ok. Pastor, o senhor fez uma crítica, uma boa crítica. O senhor é professor de seminário e os nossos seminários, no modo geral, não equipam os alunos, os futuros pastores e missionários e missionárias para poder melhorar a exegese e a hermenêutica do texto. De forma prática, como a gente poderia melhorar isso? Tanto para mim como pastor, e já lido com isso, sou estudante ainda, como também para os nossos irmãos alunos aqui. Eu tenho pensado nisso, porque assim, o que o dispensacionalista progressivo ele coloca como um método gramático, histórico, literário, teológico, né, realmente é complexo, né? O curso do seminário não é um curso de letras. Então ninguém vai ensinar linguística no seminário, porque não é o objetivo, não é o propósito. Eu lendo os textos do dispensacionalismo progressivo, eu me identifiquei porque eu tenho uma formação na área, né, de linguística. Então eu percebi assim, fantástico, né, encaixando, né, mas é muito curto o tempo que nós temos, é por isso que a gente para na análise sintática. Então, para quem quer ampliar, tem alguns livros que podem ajudar. Tem um capítulo no livro do Richard Pratt, que é reformado também, mas ele fala de uma exegese objetivista demais e uma exegese subjetivista demais. Então ele defende uma exegese meio termo, objetiva e um pouco subjetiva. O subjetivo está onde? No literário, no gênero literário, né? Nessa parte. Então a ideia é ler textos que vão nos ajudar nessa interpretação, né? Então ele tem um capítulo que pode elucidar, certo? E textos, a gente tem muito pouco material, esse é um grande problema. Você vai estudar aquele manual de exegese do Gordon Fee, do Douglas Sturt, né, da editora Vida Nova, ele é bom, mas também não traz isso. Então a ideia é tentar pensar nos poucos livros que a gente tem sobre essas questões. Tem esse do Richard Pratt, que ele traz interpretando, Deus nos deu histórias, né? Ele nos deu histórias, então isso nos ajuda tem esse aspecto e é muito interessante. Tem um aspecto do estudo vocabulado, estudo lexical, estudo sintático, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que ver o estudo canônico, né, teológico, interpretando o texto, e observando o gênero literário. Tem o Osborne, tem um livro de hermenêutica que trata dos gêneros literários. Aquele livro do Klostenberg de interpretação também tem uma parte sobre gênero literário muito interessante, e tentar ver essas questões, né? Ver essas perspectivas. Agora, essa questão do seminário, eu confesso, eu tenho pensado, e eu digo que é um problema para nós mesmo, eu tenho pensado talvez em pós-graduação. Seja porque no sistema secular é assim, você faz uma graduação, a pós-graduação, uma especialização, ela visa completar o que você não viu na graduação. Então é como se fosse a continuação da graduação que não deu tempo de ver. Talvez seja uma forma, né, dos seminários completarem, mas é difícil na nossa realidade. Poucos livros, né? E até sobre dispensacionalismo mesmo, tanto do revisado como do progressivo. Não tem quase nada, praticamente, né? Então a gente tem que trabalhar nisso, e é uma luta. Então eu sugiro esses livros para ir observando, né? Tem um artigo na revista, a gente tem uma revista online lá do seminário, de livre acesso, só você entrar na página e ver lá, tem alguns artigos, aí tem alguns que tratam dessa questão da intertextualidade, e você vai perceber como ajuda demais. Tem aquele livro também do G. Kabyle, né, sobre o uso do Antigo no Novo, também é um manual de exegese bem interessante, mas ele é reformado também. Não tem para onde correr, né? Você tem que ler o reformado e aproveitar o que presta e tirar o que não presta. Infelizmente fomos dominados no Brasil, né? Mas a reação, né? Vamos reagir. Muito bem.